Fala aí, pessoal. Começamos mais um Direitalks aqui, edição especial de eleição. Vocês estão acompanhando todos os Direitalks. A gente faz uma zoeira lá no YouTube, no Instagram, né? Contra Edivaldo, principalmente. O cara já mandou até umas 2 notificações pra gente. Pare com essa porra, mas ele não vai parar. E aí, estamos com o candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho. Aê! Aê! Vai lá. Então, mas começando esse podcast, né? Uma entrevista especial, né? Tá com Samuel Carvalho, que é candidato a prefeito de Socorro. E a gente vai começar, né? Tem que começar já incisivo e a pergunta principal, né? Samuel, você tá pronto para mudar Socorro? Pronto, preparado e querendo. Que é isso, cara. Parece até ensaiado, pô. A gente preparou muito para esse momento. Quero agradecer desde já por estar participando do Direitalks, né? Muito badalado aí em todo o estado de Sergipe. Eu tenho meu posicionamento político partidário de centro-direita. Então, muito feliz em poder estar participando desse podcast que tem feito. Veja, a gente se preparou muito para esse momento. Eu fiz uma pós-graduação em gestão pública, com ênfase em cidades inteligentes. Fui servidor do município de Socorro por quase 10 anos. Constituí família lá dos meus 3 filhos. E, assim, a gente tem galgado dentro de Socorro um apoio popular muito grande. Registramos a candidatura e hoje estamos de forma oficial como candidatos a prefeito de Socorro. E detalhe, a gente só tem 2 opções. Ou a gente permanece na mesmice ou a gente muda. E da outra vez ficou no quase, né? E aí você ficou com um gostinho de revanche, né? Porque em 2022 faltou pouco, 2020, né? né? 2020. Veja, aquela eleição a gente perdeu, mas foi com um sentimento de vitória. Sim, porque Aí você a cresceu gente, muito, né? No estado houve um inteiro. crescimento muito grande, a bola bateu na trave, passou pela linha e não entrou. Mas a gente aprende, até com experiência com o próprio Deus, que tudo tem um tempo determinado. Não era o momento ainda. Acho que hoje a gente percebe que a gente está um pouco mais maduro. Depois dos 40 anos, a gente começa a refletir outras situações da vida e entendemos perfeitamente que naquele momento a gente deu um passo muito importante. O primeiro passo sempre é o mais difícil, mas precisa ser dado. Sim. E foi dado naquela eleição. E dizem também que todas as vitórias que você tem na sua vida, a maior parte do que você tentar, você vai ter uma derrota, mas as vitórias elas serão muito mais impactantes. Você falou que é formado em gestão pública, e uma pergunta que me veio à cabeça é o seguinte: como transformar um município como Socorro, que é subdesenvolvido, podemos dizer assim, em uma cidade que seja referência em cidade inteligente, principalmente para o estado de Sergipe e para o Nordeste? Porque se você parar para pensar, nem Aracaju conseguiu atingir isso, né? Principalmente com essa gestão aí do nosso amigo. Então, eu queria saber dos seus planos, né? O que você quer implementar, o que você quer desenvolver lá. Veja, fico bem à vontade de falar desse tema. Inclusive, eu fui um dos poucos sergipanos que representou Sergipe na Unali com relação à Secretaria das Cidades. A Unali ela é a representação das câmaras de vereador, câmaras de deputados de todo o Brasil e também dos deputados de todo o Brasil. E lá a gente presidiu por alguma época a Secretaria das Cidades e o nosso tema, inclusive, era a questão de cidades inteligentes. Fizemos um simpósio aqui sobre cidades do futuro, visitei a cidade de São José dos Campos, visitei também a cidade lá de Vitória do Espírito Santo, também lá em Santa Catarina, e a gente pôde ver cases de sucesso, Recife também, no Porto Digital, cases de sucesso que, se adaptados à nossa realidade de Socorro, podem realmente fazer a diferença no município de Socorro. Vocês têm alguma ideia assim, mas... Depende muito da área, né? Então, se você for agricultura, tem um projeto tecnológico muito bacana, que você consegue, por exemplo, startar. A gente tem um gasto muito alto hoje em Socorro com carro-pipa. Então, se você faz de forma automatizada do próprio celular ali, você consegue disparar e ali molhar as áreas verdes das praças públicas, por exemplo. Isso é muito bom. É um gasto único. Você vai para a área da segurança, a gente tem a questão do cerco inteligente. Então, se passa um carro que é roubado, por exemplo, tem um sistema OCR que vai lá e aciona todas as centrais de monitoramento e a gente consegue também, com uma certa brevidade, entregar o veículo, por exemplo, de quem perdeu o seu veículo no município de Socorro, até porque é mais fácil você monitorar uma cidade que tem 2 pontes, você tem Marcos Freire e João Alves, e tem a saída pela BR, que é a rota de fuga. Sim. Você monitorou isso, as pessoas estão ali dentro. Daquele perímetro. Oi? Daquele perímetro. Estão ali dentro. Então, Sim. uma hora a gente pega. Isso é verdade. E você falou de Santa Catarina, né? Recentemente eu estive lá, principalmente fui em Florianópolis e Balneário. Florianópolis é uma cidade que lembra muito as cidades de Sergipe, né? Principalmente Aracaju, porque ela é pequena, até no número de habitantes é aproximado ao de Aracaju. E realmente, até as cidades pequenas lá de Santa Catarina, elas têm um nível de tecnologia muito maior. Eu vejo que essas outras administrações não olharam para isso. Por exemplo, Socorro é um grande polo industrial,
Mas o que tem sido feito para atrair novas empresas, entendeu? O que tem sido feito para atrair novas empresas e gerar mais emprego? Porque realmente a gente está numa transição de tecnologia, né? Indo para tecnologia 4.0, com inteligência artificial, tudo isso. E eu acho que nenhum gestor daqui de Sergipe, pelo menos, ele tem essa visão. Aí eu acho que você poderia desenvolver até alguma coisa nesse sentido. Eu espero lá, chegar né? no 23.0, né? Tá Veja, longe, tá longe. a gente está em Socorro, a gente tem um distrito industrial que está muito sucateado. Passa metade, por exemplo, do distrito hoje passa por um processo de judicialização. Empresas que compraram, em algum momento, né, principalmente depois da pandemia, muitas empresas fecharam. Mas o que mais falta no município de Socorro é planejamento. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a IASAC hoje tem 800 vagas de emprego. E tá para pegar um contrato com a BID, ainda vou aprender a falar esse negócio, BID, ou a própria Renault. Se isso acontecer, vai gerar 1.700 vagas de emprego no mínimo. Então, o que a prefeitura faz para poder preparar essa mão de obra? É através de planejamento. Então, você prepara a mão de obra, assim que surgirem essas vagas, você já chega para a fábrica e diz, olha, nós já temos aqui a mão de obra pronta, preparada e querendo para entrar no mercado de trabalho. Então, é questão de planejamento. Então, a Secretaria de Trabalho também poder fazer o seu papel para que as vagas fiquem dentro do próprio município, verificar quais são os setores de produção, seja primário, secundário, terciário. E a gente tem, por exemplo, a Cassinicultura, que Socorro é um dos maiores produtores de camarão, perdeu agora a vaga lá para Brejo Grande, mas e as indústrias de beneficiamento do camarão? A gente poderia hoje ter uma central de pescado do município de Socorro para que as pessoas possam comprar seu camarão, seu milongo. Então, a gente acaba fazendo com que gire. Outra forma de você melhorar a economia e as indústrias é você integrar as cidades. A cidade, a gente tem a região do Jardim, Farol, Rosa de Maio, Guajará, pessoas que, por exemplo, não conhecem o Shopping Premium, mas não conhecem por quê? Porque o transporte é muito ruim, porque não existe uma interligação. Para chegar em Socorro, tem que pegar 3 ônibus via Aracaju, quando poderíamos ter um transporte direto da região do Complexo Jardim e Parque Saróis para o próprio distrito industrial. Então, um pai de família mesmo me disse, eu queria muito trabalhar no distrito, mas não consigo porque eu tenho que pegar 3 ônibus. Fica inviável, né? Então, integrar a cidade é um passo muito importante para poder também gerar economia no município. Sim. Então, em relação à educação, né? Aproveitando que o senhor entrou nesse tema, na questão da formação, da preparação, em relação à educação, a gente vê que tem uma série de problemas, né, no município, e isso até geral, né? Infelizmente, o sistema educacional brasileiro, ele tem decaído bastante, e vê pelas notas do PISA, que infelizmente não houve nenhum tipo de melhoria, no máximo a estagnação, mas agora quando entrou Lula já começou a cair novamente essa nota desses exames que avaliam o desempenho do ensino. Em Socorro, assim como também outros municípios aqui atualmente, né, mais especificamente falo de Socorro porque é uma realidade que eu tenho testemunhas que são professores da rede municipal que relatam isso, que infelizmente eles têm que dar aula para 35 alunos numa sala cheia, numa escola municipal, alunos que alguns poucos querem alguma coisa e a maioria, infelizmente, não quer nada. Aí vão para a sala de aula para furar o olho do outro, tipo com lápis, vão praticar pequenos atos de vandalismo ali dentro da... E isso é muito prejudicial porque o município ele cuida da educação básica, né? Que o cidadão ali, ele vai ser formado intelectualmente naquela área e depois ele só vai desenvolvendo. Se a educação básica estiver sucateada, muito provavelmente ele vai fracassar academicamente. Então, a gente precisa que você apresente, né, alguns planos para a área da educação, né? Porque terminando esse testemunho da professora, né, ela disse que quando esses alunos, eles não têm mesmo eles não tirando uma nota boa, mesmo eles não seguindo realmente o passo a passo para poder você se formar, né, você ter realmente seu aprendizado, de fato, os professores são obrigados a passar eles de ano, no final do ano, porque, deixa passar, entendeu? E, tem alunos no quarto ano do ensino fundamental, terceiro, quarto ano do ensino fundamental, que não sabem sequer ler. Então, isso é um problema grave, né, para Socorro, porque essas crianças, esses jovens, eles vão crescer sem uma perspectiva de futuro. E isso está acontecendo nessa gestão atual do prefeito Padre e, não está tendo nenhum tipo de providência. Então, o que é que você pensa, né, para melhorar, tentar mudar essa realidade e realmente garantir, pelo menos a quem quer, aos alunos que querem, ter uma qualidade de ensino melhor, né? Você pensa na escola cívico-militar, que é um modelo que já deu certo, pensa na gestão privada. Qual a estratégia que você pensa em adotar para a educação básica do município de Socorro? Veja, a gente tem 2 grandes gargalos com relação à questão da educação em Socorro.
Nós temos a questão das vagas nas creches, para que os pais de família possam trabalhar. E para vocês fazerem uma creche hoje, você demora muito tempo, né? Então, o problema é agora. Inclusive, pontual. tem uma no Parque dos Faróis que Tá está há 10 8 anos. 10 anos. Inclusive, tinha uma placa do governo federal lá na época do Bolsonaro que chegou o dinheiro e a creche não terminou. Eu creio que é o caminho mais rápido, pelo menos um paliativo inicial, é a gente fazer uma parceria com a iniciativa privada e comprar as vagas mesmo lá, e aí você acaba girando a renda dentro do próprio município. Cara, isso é Então muito tem lá bom. uma escolinha privada, ou um grupo você pode ficar com 10, 20 crianças, outro fica com 10, 20, e você paga por aluno para que assim você consiga gerar a riqueza dentro da cidade e resolver um problema que não pode esperar. Sim. O governo estadual está disponibilizando para os municípios sergipanos ou uma creche de 300 pessoas, 300 crianças, ou duas de 150. Então, deve diminuir aí também a defasagem com relação à creche. Mas o grande gargalo hoje no município de Socorro com relação à educação é a alfabetização. Socorro está em 60º lugar, isso mesmo, 60. Nossa. Quando o tema é alfabetização. É um dado muito triste. Inclusive das reuniões que fizemos com os professores... Dos 75 municípios, né? 60º lugar. Caraca. Alfabetização. Nas reuniões que tivemos com alguns professores da rede pública estadual, que eles disseram, a gente tem recebido alunos do 6º e 7º ano analfabetos. Então, a gente tem que parar para poder ensinar. Isso acaba gerando um prejuízo no futuro, principalmente quando você vai chegar na comunidade da universidade como um todo. Então, nosso papel, até eu disse, na convenção partidária, ao próprio secretário da Educação do Estado, Zezinho Sobral. Veja, nosso dever de casa nós vamos fazer. Nós vamos preparar os nossos jovens para entregar ao ensino médio, ao Estado, para que vocês possam fazer o seu papel e entregue também às nossas universidades os melhores alunos. Então, o primeiro enfrentamento que vamos fazer é melhorar os índices de alfabetização dentro do município de Socorro, e aí a contratação de o concurso público, que é muito importante, verificar os professores da rede, os que estão com dificuldade também, às vezes, de alfabetizar esses alunos, porque às vezes a pessoa é um bom professor naquela matéria, mas não é um alfabetizador nato. Então, você dá uma qualificação melhor para ajudar os nossos professores a alfabetizar os nossos alunos. Então, assim, um grande desafio, uma pasta muito importante que deve ser levada a sério desde o primeiro dia do mandato. E isso aí já resolve também um problema no futuro, porque, por exemplo, você falou de trazer indústrias e o público de Socorro talvez não esteja preparado, só que se você sana o problema da educação básica, muito provavelmente eles já vão seguir um caminho acadêmico, desenvolver alguma habilidade industrial. Com certeza, já começa ali nos primeiros anos da escolaridade deles, trabalhar uma robótica, exatamente. Trabalhar a questão do próprio esporte com outras modalidades. Uma educação financeira, né? Educação financeira. Então, você trabalha... Eu falei uma época numa entrevista que meu sonho era ter 3 escolas que tivessem, por exemplo, natação. Eu fui criticado, bombardeado. Primeiro que interpretaram errado, dizendo que eu ia colocar 3 piscinas por escola. Eu não disse isso. Eu disse que poderíamos ter... É uma demonstração da falta de educação no município. Tá? A interpretação disso. Poderíamos ter 3 escolas modelos, por exemplo, em alguns lugares específicos, para poder você ter ali uma natação. Se meu filho estuda aqui em Aracaju e tem natação, porque os filhos das pessoas que pagam os impostos e pagam o nosso salário não podem ter. E o esporte é muito desvalorizado aqui no geral, né? Mas no Brasil. Chega essa questão geral. da natação mesmo. As crianças fazem natação e servem ainda para os idosos no final do dia ali fazer uma hidroginástica. No final de semana para a comunidade também. Então serve para a comunidade. Então a ideia é a gente pegar 3 escolas como modelos e criarmos um projeto piloto com relação a outras modalidades esportivas. Por exemplo, ping-pong, um xadrez, né, que acaba melhorando a questão cognitiva das crianças. Desenvolve a lógica. Isso é muito bom. Então, assim, a gente vai revolucionar. Por isso que é o que eu estou dizendo. A educação, além da saúde, são as nossas grandes prioridades de gestão. Claro que isso não são 4 anos, né? Porque 4 anos não vai resolver um problema que é tão crônico como a educação, mas é uma coisa que certamente, se você tiver 2 mandatos, quem sabe, né? Ou se der uma continuidade da gestão, em 8 anos você entregar um resultado muito bom que vai fazer a diferença no futuro, né? Eu creio que em 4 anos a gente já consegue dar uma resposta muito positiva melhorando esses índices. Você já dá um start e já tem uma melhora ali. Você já cria um planejamento estratégico, precisando reformular o plano diretor para que a cidade ela possa realmente crescer e que o distrito industrial não vire o distrito de Aracaju, com várias situações que acabaram com o distrito de Aracaju. Então, e que Socorro está caminhando para isso. Se você não pegar o plano diretor e travar ali realmente para que seja um polo industrial, você vai trazer ali várias empresas que não tem nada a ver com a origem do próprio distrito.
Então, seguindo aqui, pedindo a vocês que também, que estão assistindo aqui o nosso podcast, que se inscrevam no canal. Vocês que estão assistindo, que compartilhem também, comentem, dê o feedback que vocês estão achando da entrevista. Tá com 12 mil seguidores já, né, no YouTube? No YouTube já mais de 12 mil. 12.023 seguidores. Pronto. Poxa. Então, 23 a referência. Mas, então, seguindo aqui com o nosso podcast, né, o próximo tema, vamos falar um pouco também sobre um tema que é muito importante, já aproveitando a questão do industrial, né, a gente fala sobre infraestrutura de socorro. A gente sabe que Socorro enfrenta uma série de problemas, né? Eu digo que atualmente parece que Socorro não tem prefeito, porque a cidade está abandonada. Você vê uma zona, como você mencionou aí, uma zona que é completamente alheia, parece que não faz parte de Socorro. Uma zona diferente ali, que é a região Complexo Jardim, né? Então, aqueles bairros todos ali, e não tem nenhum tipo de infraestrutura. Tem o Guajará, que é abandonado, tem mais, parece que agora 10 mil pessoas, eu fiquei sabendo que moram ali, e as ruas todas esburacadas, não tem saneamento, asfalto, não tem infraestrutura, não tem calçamento, tem o básico. E as pessoas que estão morando lá agora pela Caixa, né? Então, a casa dela desvalorizando porque realmente não tem nenhum tipo de infraestrutura. Como você vai fazer para poder integrar e resolver essa questão do problema dessa área de socorro? Tem um projeto, né? Que esse projeto também eu escuto há 12 anos, que tem uma ponte para ser feita para ligar a BR-101, né, aquela continuidade da BR-101, até São Cristóvão, até ali Eduardo Gomes, ou seja, passando pelo Parque dos Faróis e integrando Eduardo Gomes, Santa Lúcia, que essa seria, se não me engano, chamada linha vermelha, né? E esse projeto já tem 12 anos que eu vi. Vai mudar essa linha, não vai ser mais vermelha. Boa. O primeiro passo é que seja uma outra cor de linha, porque essa vermelha não deu certo, não. Mas veja bem. Na vida, a gente precisa sempre estabelecer prioridades. A gente sabe que os recursos públicos eles são escassos e as demandas elas são muito grandes. Infinitas. As demandas são infinitas e os recursos são finitos. Então, você tem muita dificuldade com relação a isso. Mas a gente precisa estabelecer as prioridades. E até nas reuniões que a gente faz, a gente até brinca. Entre o sofá e o fogão, você compraria o quê? Não, eu compraria o fogão. Entre a estante e a geladeira, você compraria o quê? Não, a geladeira. Então, nós estabelecemos como prioridade de gestão, no nosso plano estratégico, as regiões mais esquecidas de Socorro. Guajará, Pai André, Santo Inácio, Rosa de Maio, Santa Cecília, algumas regiões da Piabeta, próprio Novo Horizonte. Então, assim, são várias regiões o Itacanema, lá no Parque dos Faróis. São várias regiões que nunca tiveram olhar do poder público. Então, como prioridade, nós vamos trabalhar muito por essas áreas. E nós vamos entrar na história do Socorro, que até fazer esse registro e vocês deixarem gravados para me cobrar lá na frente. Vai virar corte. Vai virar corte. Vai ser o corte dessa entrevista. Nós vamos entrar na história do Socorro como o prefeito que fez o Guajará. Compromisso, e não é promessa. É um compromisso que eu assumo com o povo de Socorro, por entendermos que é possível fazer sim sem fake news. O prefeito anunciou 300 milhões, que tinha 95 milhões para o Guajará. Fake news. Mentira, prefeito. Cadê o dinheiro? Nós queremos os 300 milhões. Nós queremos os 300. Vou criar aquela campanha. Queremos os 300. Queremos os 300, porque foi o que ele fez. Ele divulgou no dia 20 de abril 300 milhões em obras. Só que essas obras estavam em análise no governo federal. Aquela mesma análise de quando as pessoas estão nos postos de saúde, o exame está em análise, a cirurgia está em análise. Essa análise era no dia 20 de abril. Demora um ano, né? O governo municipal, ele cadastrou 23 projetos. É impressionante como esse número 23 me persegue. Desses 23, até o dia 20 de abril, só tinham 5 que foram selecionados ou aprovados pelo governo federal. O que é que o prefeito fez? Ele anunciou 300 milhões com aquelas obras que estavam em análise. Por isso que eu quero 300 milhões, eu não entendi. Aí foi lá o sistema, só tinham aprovado 5, e as outras estavam em análise. Esperamos mais um pouquinho, disse que o tempo é a razão de todas as coisas. Quando chegou no mês de maio, o Ministério das Cidades avalia os projetos que estavam em análise. Final de linha do Conjunto Jardim, cobertura das canais do Marcos Freire 1, 2 e Albano, a obra do Guajará é extremamente importante. E detalhe, eu fiquei muito feliz que essa obra saísse do papel, porque é importante que saia. Porque primeiro que ia entrar na nossa gestão, né? Então, eu queria muito... Você já dava continuidade. Já dava continuidade sem nenhum problema, sem nenhum estresse. Mas ele mentiu para o povo, foi fake news. Essas obras, em maio, que estavam em análise, elas não foram aprovadas pelo PAC. Está lá como não habilitadas. Nossa. E ainda insiste em dizer, semana retrasada,
que o futuro gestor vai receber a prefeitura com 800 milhões em caixa. Tá. Ele se perdeu noção. E se você tivesse isso em caixa, por que não já resolveu os problemas? Ele tá falando que a prefeitura é superavitária, sendo que não resolve nada. Por que não resolve? É muito incongruente isso. Mas me diga o seguinte, as obras não foram aprovadas porque irregularidade ou não cumpriam determinados requisitos, você sabe dizer o porquê? Vamos lá, o PAC é PAC Seleções. Então, é aberto um edital, todos os municípios em todo o Brasil cadastram as propostas e o governo federal analisa. É como se fosse um concurso público. Agora, eu quero selecionar que é a obra era de um recurso chamado Periferia Viva. Sim. E eles queriam selecionar um outro tipo de cidade, um outro tipo de bairro, quem sabe com mais taipa, o IDH não fosse aquele. Então, na verdade, não foi aprovado porque o objeto foi incompatível com o que eles queriam selecionar. Entendi. Não cumpriu os requisitos e ele... Não cumpriu realmente, então foi um caso de má fé mesmo. Ele só cadastrou lá, cadastrar jogou para a galera, a rejeição muito grande, aí fez aquele estardalhaço. Na minha singela opinião, levou lá o ministro para tentar dar voz ao fake que foi apresentado. Fazer uma mídia, né? Fazer uma mídia. O ministro, acho que não analisou direitinho se realmente as obras, como é que estavam lá no governo federal. Sim. E aí, na minha opinião, foi levado até um engano nesse sentido. Mas, sim, nós estamos aqui para dizer o seguinte, garantir a população do Socorro como prioridade. E temos recursos para isso. Previsão de recursos para isso. Vou dar um exemplo. Desses 150 milhões que precisa para fazer o Guajará, 40, 50 milhões é esgotamento sanitário. É responsabilidade de quem? O Estado. Da DESO. O Estado, da DESO. A DESO vai fazer agora, dia 4 de setembro, a concessão pública por 30 anos. E nós verificamos que dentro das obras prioritárias do governo, da DESO em si, está o Guajará. Então, em tese, 40, 50 milhões de esgotamento sanitário será feito pela DESO, pelo governo do Estado. Você já não vai ter um gasto da prefeitura para com isso, né? Até porque não é nem da competência, né? Não adianta a gente botar o paralé ou botar o asfalto e depois quebrar tudo. Sim, não tem lógica, a gente vai desperdiçar dinheiro público porque é muito suave. Aí nós teríamos aí, sei lá, 40 milhões, 50, precisariam de mais 100 milhões. E aí tem uma garantia do senador Alessandro de mandar 3 emendas para o município de 20 milhões, seriam 20, 20 e 20, só aí já daria 60. E vou pedir ao governador, veja, no Sergipe aqui que você vai fazer, que ele faz em todos os municípios, dê um presente ao povo de Socorro. Belivaldo Chagas deu 70 milhões para o PAD na eleição passada, ou na gestão passada de Belivaldo, e ele colocou asfalto em cima de asfalto na região do Complexo da Isoca. Então, os recursos que a gente conseguir do governo do Estado, a gente vai dar prioridade, por isso que eu falei essa questão de prioridade, é a região do Guajará. Então, eu creio muito que essa obra vai sair do papel, nós vamos trabalhar muito para ainda nos 2 primeiros anos do nosso mandato, essa obra ter a ordem de serviço e a gente poder minimizar o sofrimento do povo socorrense. Então, isso é muito importante, né? E o senhor falou da questão dessa eficiência, né? Porque se tem um projeto colocado para o governo federal, e ainda por cima lembrando que o atual prefeito, né, tem na sua coligação o PT, então ele é aliado do governo federal, é aliado de Lula. Então, deixando esse aspecto aqui já fazendo uma vírgula, né? Então, se ele coloca uma obra que não é aprovada, isso é falta de competência ou realmente má fé, né? Eu acho importante vocês do Direito Sergipano olhar direitinho o Transfere Gov, essas informações e ir para cima, meu irmão. Porque realmente fizeram foi o estelionato eleitoral no último dia 20 de abril. Então, exatamente. Então, dentro dessa perspectiva, né, até porque a gente colocou um termo de compromisso aqui com algumas visões, né, que a gente entende como importantes para a gestão, como seria a sua forma de gestão no sentido de indicações para a secretaria? Você vai visar priorizar as indicações técnicas? Como é que faz para poder fazer com que a gestão ela tenha uma eficiência maior, fazer mais com menos recursos e você ter, de fato, pessoas que tenham realmente a competência para poder colocar projetos, para realmente fazer as coisas andarem em Socorro, né? E como atualmente a gente sabe que não está funcionando. Veja, eu costumo dizer isso em toda reunião, a gente tem pessoas que vão entrar por uma questão política, a gente não pode fugir disso. Acordos políticos precisam ser honrados e cumpridos. Algumas secretarias estratégicas, aí você ter realmente um técnico para poder tocar. Claro. E se você tiver um técnico político, é o melhor ainda. Porque você tem uma pessoa política, que aí você acaba fazendo na área política, e você tem um técnico preparado. Por exemplo, Tarcísio, na minha opinião, era um cara muito técnico, muito preparado, mas era um cara extremamente político. Se você for olhar ele, sempre atendia bem os deputados federais, os senadores. Ele era um cara político, mas muito técnico, que é o nosso governador lá em São Paulo. Então, esse seria o melhor mundo. Mas as pessoas que vão entrar na nossa gestão vão entrar principalmente por gratidão.
A gratidão é a alma do coração, Uhum. mas a permanência vai ser por competência. Sim. Nós não podemos entregar menos do que o melhor ao povo de Socorro. Então, seremos muito criteriosos com as nossas escolhas de secretariado e principalmente as cobranças que serão feitas no plano de trabalho de cada secretaria, Uhum. o estabelecimento de prazos, e aí a gente poder monitorar de perto essas secretarias para que elas possam entregar o melhor para o povo de Socorro. É porque, veja bem, você falou do termo gratidão, né? Algo que está se tornando muito escasso na política sergipana, né? Tem alguns nomes aqui que não podem nem ser citados, mas existe muito uma Fique em off. demandada do outro lado para o seu lado, né? Mesmo com alguns jornais falando que você tá derretendo, não sei o que lá. De Rogério E Carvalho. não cite nome não, rapaz, quer receber processo, enfim. Aí o que acontece? Essas pessoas, elas vão ter espaço na sua gestão? Veja, as pessoas que vieram, a grande maioria, vieram por entender que é um momento de renovação na política. E Mas- alguns, inclusive, foram 6 meses ou 1 ano antes. Mas você consegue identificar os oportunistas, né? Não estou citando ninguém aqui. Então, a gente consegue identificar, a gente sabe. Mas, assim, veja, meus compromissos são muito bem pontuais com relação a isso. Não vai inviabilizar a administração alguma, porque o critério é critério político-técnico e também competência. Então, mesmo Perfeito. que a gente faça indicação de uma pasta, por exemplo, esporte, há 8 anos, não tem uma licitação de uma bola. Aí como é que você vai ajudar os nossos adolescentes, os nossos jovens, se não dá prioridade ao esporte, por Sim, exemplo? sim. Então também não posso cobrar do secretário sem dar um mínimo de estrutura para que ele possa fazer o trabalho dele. Traga seu plano de ação, veja com o secretário de Finanças como é que estão essas questões e a gente faz todo o direcionamento técnico de forma bem planejada. Então, está muito bem consolidado isso. As pessoas que estão vindo é mais para o legislativo, Sim. para serem vereadores do município de Socorro, e os compromissos na área executiva, eles são perfeitamente compreensíveis e também bem tranquilos com relação a isso. Uma coisa que eu acho que é importante dentro das gestões municipais, né, é a questão da transparência. Atualmente, isso acho que acontece nas duas câmaras, tanto aqui como a de Socorro. Não existe transparência sobre o voto dos vereadores e também sobre as propostas que são colocadas para a cidade, né? Então, isso causa um certo distanciamento da população com os seus mandatários e também com aquilo que está sendo colocado de propostas para a cidade, né? Como o senhor pretende ver essa questão, né? Aproximar, vai ter o gabinete itinerante, como é que você vai trabalhar essa questão de aumento da transparência da ligação da prefeitura com o cidadão A gente socorrense? colocou no plano de governo um aplicativo chamado Socorro na Palma das Mãos. Então, a ideia é a gente centralizar em um software que vai ser disponibilizado através de apps para ficar no próprio celular da pessoa. Então, eu estou aqui na rua e tem um buraco. Então, a pessoa bate lá a foto, manda o localizador. E aí, veja, vai para uma central de monitoramento. Então, a gente vai saber que aquela demanda é da Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Obras. Eu estou com problema na matrícula do meu filho. Então, você vai poder matricular seu aluno, marcar seu exame, tirar sua certidão negativa para quem tem empresa, marcar o seu agendamento da quadra de esporte em tal lugar que está funcionando. Vai colocar tudo nesse aplicativo Socorro na Palma das Mãos. E, claro, com relatórios periódicos de quantidade de acesso, quais são os principais gargalos na área da saúde e de infraestrutura, porque aí você já vai monitorando. Após monitorando, você faz um plano de ação para poder corrigir as demandas dessas problemáticas. Vou dar um exemplo. Pegar todo o sistema SUS das cirurgias. E aí eu quero parabenizar o governador, ele deu um acerto muito grande com a Opera Sergipe. Ele pegou as 10 maiores cirurgias de necessidade da própria população e deu vazão àquelas cirurgias. Então, em vários municípios que, por exemplo, as pessoas não precisam mais fazer cirurgia de hérnia. Então, ele vai identificar em Socorro as 10 principais cirurgias, e aí 70% com certeza a gente consegue sanar ainda no primeiro ano do mandato com relação às cirurgias represadas. E aí, claro, no segundo momento, você faz um Opera Socorro, que é esse projeto que nós vamos criar, para que a gente possa sanar e aí ajudando as pessoas. Isso já entra na área das cidades inteligentes também, né? Porque você tem um app desse, que basicamente é um app universal, você vai poder fazer tudo no município por ele. É algo assim, facilitador demais, principalmente como você falou, na abertura de empresas, né? Para o cara que tem uma certidão negativa, alguma coisa assim, ele já resolveu o problema por ali mesmo. Porque quando você, antigamente, né, pelo Secretaria menos... da Agricultura, Agricultura Familiar, como é que tá? Tudo no aplicativo. Então, antigamente você tinha um problema muito grande quando você ia abrir uma empresa, que você tinha que ir pelo... Nossa, me fugiu o nome agora. Qual foi aquele que a gente fez, aquele processo? Que ia para um órgão estadual, depois você tinha que solicitar a prefeitura, não tinha integração, os dados não cruzavam. É da junta comercial, não? Isso, aí, cara, era horrível.
E aí, se você puder facilitar isso para a vida do micro e do pequeno A empresário... pessoa que quer abrir um pequeno negócio, né? 90% das empresas abertas, elas são simples de abrir demais. Uhum. Agora, você pega 10% das empresas, às vezes precisa de uma licença ambiental, Sim. e aí realmente demanda um pouquinho mais de tempo. Mas essas empresas de representação comercial, outras empresas assim, simplesmente porque dificultar o acesso a isso. Então, a gente vai... Como eu fui fiscal de tributos por quase 10 anos, é uma área que eu gosto muito e vou dar prioridade na questão da gestão. Também é fantástico você poder ter o controle de tudo que se passa na prefeitura no seu próprio celular. E deixa eu sonhar mais um pouquinho, porque eu sou um cara, às vezes, utópico demais. Não sei se na licitação os prefeitos da Grande Aracaju tratou desse tema. Eu trataria. Só aceitaria fazer uma licitação do transporte público se a gente tivesse a questão do cartão temporal, que funciona em alguns estados. Vou dar um exemplo. Eu estou no Marcos Freire, vou para a sede do município. No prazo de 30 minutos, eu posso ir para o Parque dos Saróis com uma passagem só. Porque dentro daquele raio, e aí por isso o cartão temporal, você pode pegar uma outra passagem, você pode pegar um outro veículo, um outro transporte público, pagando apenas uma passagem, desde que seja um caminho de ida. Porque se você tiver que retornar, aí você tem que pagar a segunda passagem, normalmente como qualquer... Então, assim, evita aquela questão de você ter um ponto, porque em qualquer lugar que você parar, dentro desse raio de temporal de 30 minutos, você consegue pegar um outro ônibus para Isso é feito no bondinho do Rio de Janeiro, aquele bondezinho que passa lá no centro. Eu não lembro o nome da desgraça, mas é um bondinho que passa lá no centro, ele vai até o Santos Dumont, e é feito dessa forma, porque quando você passa o cartão novamente, ele já identifica que tem uma passagem. Aí você não precisa pagar novamente. É uma ideia muito boa, então, o cartão temporal é uma ferramenta muito boa, e aí você não precisa ter um terminal de integração. Porque no lugar que você tiver que ter uma parada de ônibus, você pode entrar dentro daquele roteiro, e aí você pode ainda botar um cliquezinho lá no QR Code, verificar quanto tempo tem o ônibus para poder chegar. Vai faltar 15 minutos. E não dá ainda para ajeitar aqui o cuscuz dos meninos. Esse homem é o Elon Musk de Nossa Senhora de Socorro. Então. Não, mas realmente, pô, muito bom. Eu sou apaixonado, porque assim, veja, é um tema que fico muito feliz em tratar, que é um sonho antigo. A gente precisa, a gente está pelo século XXI, tecnologia 4.23. Então... Então, acho fundamental, muito bom estar ouvindo isso, porque é claro que é assim, né? Essa perspectiva da redução da burocracia, a gente ter um livre mercado, você trazer mais investimento, trazer empresas, é isso que vai garantir, de fato, um futuro para o município, garantir futuro para os cidadãos, garantir que a cidade realmente ela se desenvolva. E querendo ou não, quanto mais você moderniza o município, menor ele se torna, né? Ele se torna mais enxuto. Então, é muito bom até para a administração pública, porque você vai ter um controle muito maior e, às vezes, você não precisa de determinadas áreas, para você né? fazer planejamento, você precisa gerenciar. Identifica os gargalos e ali você não vai conseguir fazer 100%, mas se você identificar que 70% daquela problemática é aquele ponto, você vai em cima dos 70%, pelo menos já resolveu 70%. Sim. Exatamente. Exemplo da cirurgia. E uma coisa simples, essa questão das cirurgias, que agora você falou 2 pontos, né? A questão das cirurgias, eu tenho até uma ideia como candidato a vereador aqui em Aracaju, que é trazer o que já deu certo em outros estados, que é o corujão da saúde, ou no caso você pegar a demanda ociosa dos hospitais privados e o estado complementa a tabela SUS, né, isso, e no caso a prefeitura complementa a tabela SUS e desafoga, né, você acaba com essa demanda de exames e de cirurgias, né, não sei se seria uma perspectiva que você também traria para o seu mandato. Ela engloba essa questão também, né, só que assim, quando você fala de corujão, ou que você fala assim, de muitas demandas, esse é um nome específico que dá quando você tem a demanda grande, você faz um mutirão, né? Mutirão, você está fazendo mutirão porque tem uma coisa errada. Na verdade, né? Mas veja, de forma inicial, você tem que entrar com remédio para poder resolver aquele negócio. Então, os mutirões justificam no início. Mas uma prefeitura bem planejada, você precisa estar fazendo mutirão. Porque de forma regular, poderia ser um problema da identifica os gargalos e tem que encontrar a solução. E aí, você, através de emendas parlamentares, se for, sei lá, 10 milhões para poder fazer cirurgia do povo de socorro, não correr atrás de 10 milhões. A prefeitura fica um pedaço, o SUS paga outro. Mas não pode ficar pessoas, por exemplo, marcar um exame e passar um ano e 5 meses para marcar um exame. Quando você vai fazer a cirurgia, tem que refazer o exame. É muito dinheiro jogado no lixo. Assinar esse papel, Bora. Pra finalizar, né? Falar das pautas morais e assinar o papel. Pronto. Então, mas é só falar a questão do transporte público. Como o senhor está acompanhando o processo de licitação, né? Está acontecendo na gestão de prefeitos que vão deixar o mandato
E vocês que vão pegar, muito provavelmente em Aracaju, Emília, o senhor em Socorro e outro prefeito de São Cristóvão, não vai ser o mesmo que está agora, porque também já tem 8 anos. Ou seja, vocês vão pegar um processo que já está começado. E começando a começar errado, né? Então, E é assim, errado. Como é que vai lidar com essa situação? Aí, veja, eu só posso dizer isso depois de outubro. É verdade. Cada dia com sua agonia. Então, primeiro eu preciso de uma oportunidade para administrar a cidade. Uhum. E, claro, como prefeito enjoado com você, então esse negócio desse consórcio aí a gente precisa rever. E aqui a gente trouxe um termo de compromisso, né, para os candidatos que se adequam às pautas da direita, as pautas morais, né? Você que se identifica como alguém de centro-direita, é um cristão, cara da igreja, né? da família. A gente quer que você assine aqui e firme o compromisso Toda com os hora. valores, né? Valores da Eleições, família. vou deixar bem registrado aqui. Eleições municipais de 2024, termo de compromisso para os candidatos a prefeito do município de Socorro. Acho que acabou. Pode registrar aí, doutora Fernanda. Aí, o candidato Samuel Carvalho, futuro fé em Deus prefeito, né, que o direito sergipana assumiu o compromisso de apoiar, né, de acordo com esses valores, né, defender a vida, defender a pauta da família, a questão da educação, a gente entende que realmente tem que ser uma educação voltada para o ensino e não para a ideologização, que infelizmente tem sido aparelhado o ensino do nosso estado e dos municípios. Então, a gente quer realmente priorizar que as nossas crianças elas tenham, fazer a foto aí. Foto oficial? Aí. É segurando o papel? Assinei, Flávio. Bora. Aí. Pronto. Então, tá feito aí o compromisso do nosso candidato a prefeito. Eu não gosto de promessa, mas eu gosto de assumir compromisso. Isso é bom. Então, Chega de promessa. Essa política, toda reunião a gente chega e diz assim, eu não tô aqui para prometer nada, eu tô aqui para assumir compromisso. Promessa é dívida e geralmente o cara vai pro SPC, né? Então, assim, a gente tá assumindo alguns compromissos. Quero parabenizar a direita sergipana por escolher um pré-candidato a vereador. Aliás, hoje já é candidato. já é candidato, né? Já é candidato, que é o pastor Bentes, que é da Igreja Adventista Sim, da Promessa, uma pessoa do bem. Então, vocês fizeram uma grande escolha. Então, quero mandar um abraço para ele, não sei se ele está nos assistindo, mas desejar ao pastor Bentes um sucesso nessa sua trajetória de candidatura a vereador do município de Socorro. Então, acredito que a gente vai ter muito êxito nessa caminhada, né? Samuel prefeito, né? Pastor Ismael, vereador em Socorro. A gente tem representantes que realmente tem... Eu chamo de Bentes, né? Então, é Ismael Bentes. É Ismael Bentes. É a mesma pessoa, gente, para dizer que estou fazendo um lobby com outro vereador. Não. É Ismael Bentes, que é da igreja Adventista da Promessa, uma pessoa do bem. Tive o privilégio de ir para vários eventos com ele, realmente é uma pessoa diferenciada. Meu pastor, Deus abençoe e sucesso na sua trajetória. Samuel, foi um prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço, jovens. Sorte. Obrigado, pastor. Eu quero a ajuda de vocês na gestão, vocês Claro. ajudarem a gente, fiscalizando, cobrando, reivindicando e levando as problemáticas do nosso município para que a gente juntos possa encontrar a solução. Pronto, pode Esse foi mais contar. um Direito Talks. Curte, comenta, compartilha e segue no Instagram e no YouTube. É isso aí. Valeu, galera. Fui!